Olá, meus amigos. Aqui Gilmene, que o Conde Basile, direto do Santuário Nacional de Santa Saracali, em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. E estou aqui dentro do terreiro de Umbanda, o nosso templo escola. E para esclarecer mais dúvidas para vocês sobre esse mundo místico. E a dúvida de hoje é: pode trabalhar com entidades mesmo não sendo religioso? Mesmo não pertencendo a uma religião? Será que pode? Então assista agora no nosso programa. Ficou curioso? Então, senta no sofá, pega a sua xicrinha de café, que nós vamos despentear este macaco, desmanchar este crochê e contar tudo pra você. Começa agora o nosso Palavra de Amigo. Palavra de Amigo de hoje vem com esse tema muito curioso e que todas as pessoas querem saber e querem aprender mais. Posso trabalhar com entidades e não ser religioso? Eu tenho que ter uma religião? Eu tenho que seguir uma religião? Tenho que seguir a Umbanda, o Candomblé, o Kardecismo, a Quimbanda, mesmo para poder trabalhar com as entidades? Será que tem? Então, hoje nós vamos estar esclarecendo para vocês. Estou aqui pegando o Taquito, que está aqui querendo já aparecer, dar o oi, gente, dar o oi dele para vocês participar aqui junto com a gente. Ele também está curioso para saber. Então, o que eu posso dizer para vocês? Como sacerdote de Umbanda que sou, há mais de 30 anos, então eu vou dizer a minha opinião e tudo em que a minha vivência ensinou. Mediunidade, ela não é exclusividade. Não é porque você é religioso ou pertence a alguma religião que você vai ter ou não mediunidade. Mediunidade é um dom que se nasce com ele. Porém, todo ser humano ele é médium, cada um num grau diferente e numa categoria diferente. Mediunidade, existem vários tipos de mediunidade e todas elas envolvem os sentidos humanos, todos os nossos sentidos. Você pode ter uma mediunidade que ela é detectada através de todos os sentidos de uma vez, ou especificamente através de um sentido do corpo: o olfativo, o gustativo, o tátil, a visão, né? A audição, o olfato, né? Todos esses assim, a intuição, né? Então são todas essas maneiras que você pode desenvolver, ou ter uma especificamente mais desenvolvida do que a outra. Porém, a religião, novamente explicando, religião, religare, religar o material com o espiritual, religar o ser humano com o sagrado, com o mundo espiritual. Então, para isso foi criada a instituição religiosa. As instituições religiosas são criadas pelos seres humanos. Os seres humanos é que são religiosos. Os espíritos não são religiosos. A religião é uma prática do ser humano para se religar com o sagrado. Então, existem religiões, quanto mais antiga, mais credibilidade ela vai adquirindo entre os povos. Cada religião, ela tem um sistema como a constituinte do país. Ela tem todos os seus dogmas, né, que são os seus direitos e deveres para ser adepto a uma religião. A religião é uma escolha pessoal, individual do ser humano, indivíduo como pessoa. Ele não é uma prática, não é uma obrigação e não é uma imposição, é uma escolha pessoal. A partir do momento que você escolhe ser religioso, você tem que seguir todos os direitos e deveres
para que aquela religião foi fundada e sacramentada. Se você não se adapta a nenhuma das coisas ou a uma que seja dessa religião, alguma norma que exista pré-existente nessa religião, você não pode entrar querendo mudá-la, porque ela já é instituída como isso. E você tem o livre-arbítrio, a livre escolha de seguir ou não a esta religião. Então, e só cabe aos adeptos dessa religião obedecerem esses dogmas e não serve para toda a população, para todo mundo. Por quê? Porque é somente para os adeptos da religião seguir essas normas. Como mediunidade é uma coisa, é um dom pessoal de cada um, então você não precisa ser adepto de uma religião para desenvolver e tratar a sua mediunidade da maneira que você quer. Nós que trabalhamos a espiritualidade, nós acreditamos na livre escolha, no livre-arbítrio de cada um. Estamos encarnados para escolher o nosso próprio caminho, por onde trilhar. Podemos ser religiosos, não religiosos, acreditar em Deus, como não acreditar em nada, como serem ateus, como serem protestantes, evangélicos, o que for. É a sua decisão, é aquilo que se encaixa com você. Se você não se encaixa com nenhuma dessas coisas, também não tem problema algum. O importante é que você se encontre como ser humano, se respeite e respeite o próximo. O que nós não podemos é impor a nossa verdade a outros seres humanos, porque cada um é detentor da sua própria verdade. O espírito, depois de desencarnado, ele não é religioso, ele não pertence a uma religião. Por quê? Porque a religião é religare, ligar o material com o espiritual. E isso não escraviza o espírito a uma prática religiosa. Então, se ele quer se encontrar com você, ele precisa de você como mediador, ele não vai estar pertencendo a uma religião. Ok? Então, portanto, pode sim você ter as suas entidades, trabalhar com as suas entidades e nunca ter frequentado um terreiro. Por quê? Porque você é médium. O que não pode? Você não pode porque você tem esse dom, porque você trabalha com entidades, com espíritos, seja eles corriqueiros da prática da Umbanda ou da Quimbanda ou do kardecismo, mesmo assim que ele seja muito mais frequente nessas religiões, isso não te dá o direito de falar em nome da religião. Portanto, você é um médium, isso é o seu direito. Desde que nasce até quando morre, é o seu direito à mediunidade. Porém, ao título e falar sobre a instituição religiosa, você só pode fazer se você seguir os dogmas daquela religião, daquela casa, daquela seita. Se você for um adepto e seguir cada passo da religião. Senão, você é simplesmente médium e trabalha da forma que você bem entende. O que você não pode é se apresentar a outras pessoas como sendo um bandista, candomblessista, sendo um religioso, um líder religioso ou qualquer coisa se você não se iniciou, se você não é adepto. Então você não pode se apresentar desta maneira para as pessoas encarnadas e usar o nome religioso para ganhar dinheiro, para as suas atividades mediúnicas, dar nomes da própria religião, se apresentar para os outros como sendo um adepto religioso, porque você não é, você é um médium autodidata, você pode estar trabalhando excelentemente, até melhor do que muito religioso, sem problema algum. Só não utilize o nome da religião, pois foi uma escolha sua não se iniciar em nenhuma delas. Então não tem por que você se intitular e se apresentar como sendo um religioso. Você é médium, você tem toda a liberdade do mundo.
Todos nós temos que arcar com nossas responsabilidades. Por isso que quando se inicia em uma religião, você tem que seguir os dogmas da religião, porque quem é responsável é a religião, a fundação da religião. Todo fundamento que aquela religião tem, ela tem responsabilidade por todos aqueles que formam-se com os seus ensinamentos. Então todos os pais de santo, os dirigentes, os babalorixás, todos os dirigentes, eles são responsáveis pelos que são adeptos, que são formados e que aprenderam com aquela casa especificamente religiosa. Então, todo líder religioso, ele é responsável pelaquilo que criou, pelas pessoas que iniciou. Então, se você é autodidata, você é responsável por si próprio, mas você não pode falar em nome das religiões. O que mais nós vemos são pessoas que tentam passar-se por religiosos sem nenhum fundamento religioso, falando em nome das religiões, falando ainda se achando daquele jeito. E você não pode, por quê? Porque você pode ser um excelente médium, como pode ser um grande charlatão emporcalhando o nome de uma instituição religiosa. Então, tenha a coragem de ser autodidata, de não responsabilizar uma religião pelos seus atos, mas arcar com todos os atos que você faz. O que é aconselhável? Você seguir uma religião? Claro, é aconselhável. Por quê? Porque você lá vai encontrar seus pares, vai encontrar pessoas que passam pelo mesmo problema que você, que aprenderam, que podem te ensinar, que podem trocar informações junto com você. Até mesmo seu dom espiritual pode trazer muito ensinamento para a própria casa. E o fato de você atender outras pessoas te dá uma segurança maior. Por quê? Porque você vai estar formando uma egrégora, você vai estar formando uma aliança, vai estar formando um time de pessoas energeticamente capaz de trabalhar. Quando se trabalha sozinho, autodidata, você tem que tomar muito cuidado, porque qualquer tipo de invocação mágica, você vai trazer e você vai ter que tirar, você vai ter que retirar. Então, o que você colocar, você é responsável pela permanência daquilo na Terra, sendo o mediador. E estando trabalhando sozinho, você não vai ter a outro encarnado como recorrer. Então fica muito complicado fazer isso sozinho, mas não é errado de maneira alguma. Errado é se passar pelaquilo que não é. Aí é uma falsidade ideológica. Tudo que você se passa pelo que não é, usa o nome de uma coisa que não te pertence, é crime de falsidade ideológica. É apropriação cultural, é apropriação indébita de qualquer prática que não é sua por direito, e você está se passando por aquilo. Agora, você se responsabilizar pelaquilo que faz, pelaquilo que sente, pela dominação total de si, não tem problema nenhum. Isso acontece desde que o mundo é mundo, com as curandeiras, com as benzedeiras. A maioria das benzedeiras, sabe aquelas senhorinhas, tudo? Minha avó mesmo, minha avó, por parte de pai, era benzedeira e das melhores. Minha avó é mineira, né, do norte de Minas, e ela era bem benzedeira mesmo. Ela tirava uma olhada, ela benzia várias coisas. Eu herdei muito disso dela. E minha avó nunca foi de nenhuma religião. Por parte de pai, a minha avó não era seguidora de nenhuma religião e sempre foi uma excelente benzedeira. Então é um dom que ela tem, e elas têm isso, principalmente nos interiores, tá? Então sempre tem aquela curandeira, aquela benzedeira, porque é de missão, e elas são tão maravilhosas. A diferença é que elas trabalham sozinhas, é uma missão solitária, e que elas não formam uma equipe, elas não formam outras pessoas, outros adeptos. Elas atendem no cantinho dela, da forma dela, às vezes com a reza dela, com a reza misteriosa que foi de passada, ou ela recebeu o dom de uma mãe, de um familiar, de uma avó. Então tem muito
disso. Tem aqueles homens que são rezadores e que eles vão rezar o gado para tirar a bicheira dos animais, ele vai rezando para tirar os campos. Tem os rezadores que rezam nos lugares para evitar a proliferação de cobras peçonhentas. Então, é fantástico isso. A população ribeirinha, ela tem sempre muito isso, tem sempre aquele rezador, aquele curandeiro. Lá no Pará tem as cheirosas, que trabalham com os banhos, com todos aqueles encantamentos, com as ervas. É fantástico. Então existem práticas solitárias, mediúnicas, muito eficazes, de muito respeito, de muita forma. E nenhum dessas pessoas tenta se passar por um líder religioso. Ele simplesmente recebe o trabalho que é lhe predestinado, ele tem a grande confiança, porque o médium também tem uma coisa: você tem que ter confiança na sua mediunidade. Tá? Às vezes você vai num terreiro e você fica lá anos e anos e anos e não se sobressai, porque você nunca confia no seu próprio guia. Sempre quando você tem um problema, você vai procurar o pai de santo, você vai procurar fulano, vai procurar beltrano, vai em outro terreiro, não confia no teu, vai procurar em outro, vai cheirar em outro lugar, volta todo quisilado, volta todo pembado, todo derrubado, para o pai de santo consertar. Então é aquele tal negócio. No candomblé fala fura roncó, né? Aquele que vai pulando de terreiro em terreiro, porque nunca confia em si próprio, nunca confia nos ensinamentos que lhe foi passado, nem pelos guias, nem pelos encarnados, nem pelos dirigentes. Então fica complicado. E tem aquele gaiato que já vê aquilo, fala: opa, posso ganhar dinheiro com isso. Então ele, de tanto acostumar, ele vai jogando verde para colher o maduro, né? E principalmente usa das artes divinatórias, porque se você também é um tarólogo, um quiromante, um cartomante, você não precisa ser religioso, você pode trabalhar com as artes divinatórias desde que você tenha o dom. Você nasceu com esse dom da interpretação e disso, e você vai poder ser excelente e trabalhar e da forma que você quiser, cobrando ou não cobrando, o problema é com você. Nesse mundo a gente pode tudo. Entendeu? Inclusive a gente pode também saber que somos responsáveis. O direito de você poder não te isenta do direito à responsabilidade daquilo que fez. Todo mundo é responsável por aquilo que faz e cativa, ok? Então parte desse princípio. Então, se você quer trilhar a sua vida sozinho, confie em você e tudo mais, arque com as consequências e pense muito. Trabalhar para um outro ser humano é um BO sério. É sempre bom que você tenha uma boa retaguarda. Claro que as práticas e todas as coisas têm a sua lei. Quando a gente fala de uma religião, a gente diz: na Umbanda não tem isso, na Umbanda não se faz isso. Nós estamos falando da instituição religiosa, dos dogmas antigos e instituições religiosas. Por isso nós dizemos que não tem, não pode. Mas isso é para quem quer ser adepto. Quem não quer pode tudo, meu querido. A partir do momento que você se identifica como uma pessoa com mediúnica forte, porque tem os médios videntes, os videntes, tem muita gente que nasce com esse dom exacerbado e não se sente bem num terreiro. Por quê? Porque a mediunidade dele nem combina em conjunto com o corpo mediúnico. Às vezes ele tem uma prática tão exclusiva que num terreiro ele não vai se sentir bem, ele não vai conseguir e vai gerar muita inveja, muito problema um com o outro, porque infelizmente onde tem mais de um ser humano, tem inveja, tem fofoca, tem diz-que-me-diz-que, é difícil. O ser humano é babado, confusão e gritaria na maioria das vezes. Portanto, se você tem esse trabalho, procure o seu lado bom, procure fazer as coisas. Outra coisa, tem muita gente inventando simpatias, sortilégios e tudo mais, e colocando muitas coisas em risco, colocando a própria vida em risco e colocando a vida em risco das pessoas. Quando você for procurar alguém para se consultar espiritualmente, procure normalmente a pessoa que vai te orientar espiritualmente. Ela não tente mudar a sua vida com feitiços.
Os feitiços são perigosíssimos de ser feitos. Na grande maioria são charlatões inventando receitinhas que não existem e pondo em risco todas as questões espirituais. Ok? Se você gostou do vídeo, você chegou até agora, até o final, você entendeu que espiritualidade é um dom de cada um. Religiosidade é uma opção de vida. Você opta ou não ser religioso, ser adepto a uma religião. E o dom é algo natural que vem com você. Cabe a você saber aprimorar, ou sozinho, ou em grupo, numa religião. Ok? E eu fico por aqui, e vocês conversam com o meu querido Gilzinho, que vai se despedir por nós, ok? Se você chegou até o final do vídeo e gostou, deixe seu like, se inscreve no canal Gilmenick Conde Basile. Não deixe de se inscrever para próximos vídeos. E tchau, tchau!